Bom, o trabalho da fono ele está mais direcionado a questões orais do bebê, porque aleitamento materno é um trabalho de equipe. Então, todos nós que temos formação para o aleitamento materno, que pode ser um enfermeiro, um psicólogo, um odontopediatra, um pediatra, não é verdade? Podemos sim fazer um trabalho geral de orientar a mãe quanto ao posicionamento, a pega correta e dar dicas para o sucesso da amamentação. Porém, em casos mais difíceis, em relação ao enfermeiro, em geral, eles têm um trabalho mais voltado para as questões da mama, do manejo da mama, os traumas mamilares, a recuperação disso, e o fonoaudiólogo vai trabalhar justamente com as questões orais do bebê. Então, em relação ao bebê e à mama, a gente tem que pensar que nós temos que ter um encaixe perfeito. O encaixe que vai contemplar a boquinha do bebê, né, se ajustando adequadamente à mama, de forma que o bebê não abocanhe apenas o mamilo. Porque se isso acontecer, realmente nós vamos ter problemas em relação aos traumas mamilares. E muitas vezes não é só uma questão de correção da pega, como todo mundo fala, porque muitos bebês aparentemente estão abrindo bem a boca, nós olhamos, aparentemente parece que a pega está correta após alguma correção ou alguma orientação, mas existem outras questões. Existem questões relacionadas, por exemplo, à língua, ao movimento da ordenha. Porque a amamentação ela se divide em duas fases. A primeira, que compreende a pega, a boca, a forma como o bebê, o encaixe, né, de como o bebê vai conseguir abocanhar parte do mamilo e a areola para que ele faça a extração completa do leite. Não só do leite anterior, que é o leite que está depositado mais anteriormente na mama, mas também do posterior. É importante que esse leite posterior seja retirado, que a mama seja totalmente esvaziada nas mamadas, porque é isso que faz com que o bebê ganhe peso. Nós sabemos hoje que o leite posterior é mais rico em gordura. Então, muitas vezes nós temos bebês, principalmente no início da amamentação. Então, nós temos que pensar que até a primeira semana, a segunda semana, principalmente nos primeiros 15 dias de vida, é um momento muito crítico, não é? Onde o bebê tem que ganhar peso, a mãe tem que se sentir confiante, segura, para que ela se estabeleça com sucesso esse processo. Então, o trabalho do fonoaudiólogo é um trabalho mais detalhado, eu diria, né? Em relação às questões da boquinha do bebê. Então, de forma que nós temos que superar, às vezes, algumas dificuldades. Ou em relação à anatomia da boquinha do bebê, ou em relação a esse próprio encaixe da boca com a mama, que às vezes é uma mama muito grande, uma mama gigante, ou uma mama que tem um mamilo muito largo, muito protruso, o bebê tem uma boquinha pequena, anatomicamente perfeita, mas pequena, ou uma pré-maxila mais avançada, ou ao contrário, uma retrognatia, ou, como está muito na moda agora também, as questões da anquiloglossia, que o nosso país acabou de decretar, né, o ano passado, em 2014, uma lei federal, onde está se iniciando todo um trabalho agora para que realmente faça valer a avaliação do freno lingual dos bebês. Esse trabalho deveria ser feito sempre, né, por um médico, pela equipe da amamentação e agora realmente existe uma obrigatoriedade nesta avaliação. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que sempre lembrar, uma dica para as mães, é que amamentar não deve ter dor. Se amamentar está causando alguma dor, primeira coisa, está alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Ou é o encaixe do bebê nessa mama, não é? De acordo de como essa mulher está segurando esse bebê. Ou essa mama é realmente uma mama grande, o encaixe está mais difícil, a boquinha do bebê, como eu disse, não se ajusta bem. Vamos ajudar, vamos mudar o posicionamento. Mas não deve haver realmente uma amamentação com dor. Até porque isso vai ter prazo de validade, é muito difícil dar continuidade no processo com dor. Então, tem mulheres que realmente não têm um mamilo tão protruso, existem casos de mamilos mais planos ou até invertidos, mas que a melhor forma de corrigir é o manejo clínico da amamentação, ou seja, é você massagear, você ensinar para essa mulher como ela deve fazer com a mama dela. Junto, acompanhando algumas mamadas, essa mulher vai entender quais os ajustes que ela deveria fazer e como facilitar então a pega correta. Se esse bebê não abre muito a boca, vamos ensinar ele a abrir a boca. É possível a gente mudar um pouco a performance da amamentação, apesar de o recém-nascido responder por reflexos orais.
a gente consegue que ele melhore essa performance com calma e diminuindo a dor, né? Porque realmente, se a gente deixá-la com muito tempo, né, com essa dor, vai ser difícil. Por isso que o trabalho da fonoaudiologia nessa área, com recém-nascidos, na amamentação, o quanto antes iniciarmos, melhor. Porque nós temos que lembrar que nós estamos trabalhando com bebês que não têm controle voluntário da sucção, que reagem a partir dos reflexos orais e o quanto isso precisa ser corrigido para que ele já possa rapidamente engrenar numa amamentação com sucesso. Nesses casos, o trabalho da fono realmente deve se iniciar o quanto mais cedo possível. Em geral, se a mulher, né, for um bebê termo, estiver conseguindo mamar, o ideal mesmo seria que a gente esperasse pelo menos 24 horas para que o início de relacionamento estivesse já um pouco estabelecido, porque em relação ao aleitamento materno, é bom que essa dupla se ache um pouco, não é? Passe aquele momento crítico do pós-parto imediato, caso o bebê esteja mamando, porque tem alguns casos realmente de disfunção oral muito severas que o bebê mal consegue lidar com o reflexo oral, então às vezes ele não abre nem a boquinha, ele não entendeu direito que ele precisa se alimentar e salvo as primeiras horas de vida, começa a ter fome, começa a chorar e começa a ficar nervoso, a família e todo mundo, aí fica aquele clima muito estressante, aí sim, a gente deve entrar o quanto antes possível, ainda na maternidade, se possível, seria melhor. Quanto antes a gente começa esse trabalho, a gente previne, né, um desmame precoce. A gente já tem bastante evidência hoje do quanto atrapalha um bico artificial, seja ele de mamadeira, de chupeta ou intermediário. Atualmente, muitas maternidades ainda, infelizmente, utilizam o intermediário sem critério. Não há evidência científica que comprove que o bico intermediário não é nocivo ou não interfere na amamentação. E então, uma dica é que a gente possa ter então o acompanhamento de um profissional, de um especialista, antes de colocar um bico e principalmente não dar alta para uma mulher ou não deixar de segui-la se ela vir a usar o bico intermediário, bico de silicone, né? Porque é muito difícil do bebê sozinho se ajeitar com aquele intermediário entre o mamilo e a boquinha do bebê. Em geral, o bebê tenta fazer a grande boca, fazer a pega correta e ele bate naquela superfície lisa e escorrega. Bate, escorrega. Então, ele modifica a dinâmica da sucção. E fica muito difícil depois ele extrair esse leite. Nos primeiros dias isso não vai aparecer, porque a ingestão é muito pequena. O bebê que mama o colostro, ele mama quantidades muito pequenas. Isso aparece aonde? Depois que a mulher tem alta sozinha em casa. Ela entra em desespero, esse bebê começa a perder peso, às vezes a queda é muito brusca, quando não tem que reinternar. Que já também, em vários casos, a gente segue com uma reinternação de urgência por conta disso. A mãe não sabe disso, acha que o bebê está tirando leite, ele está lá tentando, na verdade, ele está fazendo movimento, só que ele não consegue ordenhar. E aí isso pode trazer realmente um problema sério, um trauma, né? Tanto para a mãe quanto para essa relação, para esse início da amamentação.